Hoje nós vamos conversar com a Jugo Gomide, esperar chegar aqui o pedido dela para ela entrar na live como convidada, né? Vamos ver. Ainda não apareceu, Ju. Agora apareceu, Ju. Aqui. Vamos ver se a Ju entra. Oi, Ju. Ei, Tudo tudo bem? jóia? Tudo ótimo. Beleza. Coisa Para quem não boa. conhece, essa é a Juliana Gomide, minha amiga de longa data. Ela vai se apresentar, psicóloga, com várias formações, e conhece Bert Hellinger desde 2005. E além de tudo isso, hoje ela vai falar um pouco a respeito de inteligência emocional para a vida. Então é uma satisfação, viu, Ju, ter você aqui Uhum. hoje, para a gente trocar conhecimento, conversar. E quero dizer para as pessoas que estão entrando, né, que se tiverem alguma pergunta a respeito de qualquer tema que tiver, pode perguntar, a gente responde dentro dessas óticas de constelação, das experiências que a gente tem na vida. Tá? Uhum. Sejam todos bem-vindos. Uhum. Vamos lá, fica à vontade aí, Ju. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão entrando, que estão chegando aqui agora, né, para esse bate-papo conosco. E quero agradecer muito a você, a Ju, pelo convite, né? Grata a vocês, tá? É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês, Essa também. conversando hoje à noite, né? E vamos conversar um pouquinho sobre inteligência emocional, né, para a vida. O que é inteligência emocional para a vida, né? E vamos ver o que é que... Aí hoje eu fiquei muito no seu lugar, viu, Matheus? Porque toda vez que Sim. Matheus é um amigo, né, que a gente se conhece já há muitos anos, né? Acho que já deve ter o quê? Uns 11, sei lá, 11 anos. É, E Matheus vem para Maceió, de vez em quando dá workshops, dá cursos aqui, né? E aí toda vez que ele chega aqui, ele, Ju, o que é que eu vou falar? E aí hoje eu estou me colocando no seu lugar, né? O que é que eu é, vou falar hoje de inteligência emocional, né? O que é que eu sim. vou passar para as pessoas? O que é que as pessoas também... Fiquei muito conectada com isso hoje, né? O que é que as pessoas também estão precisando nesse momento que a gente está vivenciando no planeta, né, da inteligência emocional. E aí, conectada a tudo isso, né, com esse lugar para a gente poder conversar hoje sobre esse tema. Se apresenta aí, Ju, que tem gente que não te conhece. Ah, tá. Eu estou vendo aqui um monte de gente conhecida aparecendo aqui para mim, mas eu sou Juliana, sou aqui de Maceió. Eu sou psicóloga, né, trabalho com uma abordagem da Gestalt terapia, que é mais fenomenológica dentro do aqui e agora, mas também a minha base de trabalho, o que me norteia dentro da psicologia, é a constelação familiar. É o meu carro-chefe, eu posso falar assim, porque é onde realmente eu encontro um lugar para seguir o movimento da psicologia, né? E que eu sinto muito bem trabalhando dessa forma com esse olhar mais sistêmico. Eu conheci as constelações em 2005, já no finalzinho da faculdade, então quando eu comecei a atuar como psicóloga, já foi com o olhar da constelação, porque no final da faculdade parei um ano, que foi quando eu tive bebê, então não exerci a profissão assim que me formei. Então, quando eu voltei a exercer, já em 2007, já foi com um andamento de constelação, né? Conheci através do Bert, nos workshops, depois ele abriu seminários e treinamentos avançados, e aí a caminhada vai até hoje, né? Nunca mais parei. E aí aí eu conheci Matheus numa formação básica, né, com o Pita e a Tsuyuko, fizemos a formação juntos, e desde então a gente está aqui nessa jornada e nessa caminhada, né, Matheus? Sim, graças a Deus. Muito É, bom. que bom. E aí, vamos começar a falar sobre o tema? Sim, Vai por esperar mais o favor. pessoal chegar? Tá bom, Não, ok. estamos público aí. Manda ver. Então, vamos embora. E aí a gente vai conversando.
E, mais uma vez, se as pessoas quiserem perguntar, fiquem à vontade. Isso. Né? É, a inteligência emocional, eu vejo muito a inteligência emocional como algo que a gente deveria aprender a trabalhar com ela desde cedo, sabe? Desde quando a gente é pequeno, isso deveria ser passado para a gente na escola, né, no colégio, assim, a gente ter realmente o hábito de desenvolver a inteligência emocional. E aí eu fiquei pensando, Matheus, de que forma eu podia trazer a inteligência emocional aqui hoje. Uhum. Porque existe hoje, eu vejo muitas pessoas falando de inteligência emocional. É um tema que está muito em alta, né? As pessoas falam muito sobre isso. Mas eu vejo também que a inteligência emocional ela é um pouco além daquilo que as pessoas falam, ela é um pouco mais daquilo que as pessoas trazem, sabe? Ela tem também uma grande parte filosófica, né? E a gente vê esse tema forte hoje, mas na verdade, para mim, inteligência emocional ela existe já há muito tempo. Né? Porque quando os filósofos, por exemplo, quando os gregos falavam, conhece-te a ti mesmo, é uma forma de falar sobre inteligência emocional. Né? Só que não com essa expressão, inteligência emocional, mas de uma forma muito mais ampla, muito mais é, profunda dentro disso. Uhum. Então, Daniel Goleman foi quem trouxe essa expressão, inteligência emocional, mas ela já existe há muito tempo, há milhares de anos. Né? Jesus já pregava inteligência emocional, né? Já se falava de inteligência emocional, só que não nessa expressão, né? Não com Sim. esse contexto que hoje se fala de inteligência emocional. E eu acredito muito nessa inteligência emocional mais filosófica, sabe? Uhum. Que é esse mergulhar interno. Né? É a gente se conhecer, é a gente mergulhar dentro da gente para a gente se perceber quem realmente nós somos. Né? Dentro de uma visão e de uma ótica bem profunda das nossas origens, né? Conhecendo realmente que lugar nós ocupamos dentro de nós. Porque não é fácil você mergulhar dentro de si para se reconhecer, para se ver, né? Para olhar para as suas dores, para olhar para os seus conflitos, para olhar para as suas sombras. E muitas vezes, outro dia eu estava vendo, eu entrei no YouTube Uhum. e foi uma coisa que me surpreendeu. Tinha uma lista assim de coisas, de cursos, né? E eu tive que descer muito, sabe, para achar o que eu queria, porque acima tinha muitas coisas, muitas ofertas. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu disse, poxa, hoje o que mais tem é ofertas de cursos online, né? Hoje as pessoas estão mais voltando para esse mundo mais tecnológico, até pela situação presente e tudo mais. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se perdendo no meio disso tudo. Então, se a gente já não tinha o hábito de se ver, de se reconhecer, a gente vai se perdendo dentro desse movimento cada vez mais. Então, é muito importante a gente parar um pouquinho para se ver e perguntar para si: o que eu estou precisando nesse momento? O que é essencial para mim? Porque às vezes a gente pensa que inteligência emocional é você ler um monte de livros de autoajuda, é você fazer um monte de cursos de autoconhecimento. Mas não, isso não é tão fácil e tão simples assim. Você muitas vezes não vai encontrar as respostas de você mesmo nos livros, nos cursos. Né? Você precisa dar abertura para você se ver. Você precisa se permitir se ver. E muitas vezes a gente está buscando fora aquilo que a gente só vai encontrar dentro. É dentro de mim
que eu encontro aquilo que eu preciso. Ô Ju, e como é que a gente Hum. percebe essa nossa capacidade? Porque eu imagino que inteligência emocional todo mundo tem, né? E como é que a gente percebe essa inteligência essa inteligência emocional na gente? Não é uma percepção, não é uma questão de perceber, é uma questão de querer, sabe? Hum, É um se abrir para um conhecimento maior de si mesmo. uhum, É eu me perceber quem eu sou dentro de mim. uhum, Aí aí, olhando para a pergunta que você fez, todo mundo tem? Todo mundo que se disponibiliza a se conhecer, sim. Né? Quem não, não desenvolve a sua inteligência emocional. uhum, Porque qual é a base da inteligência emocional? Autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu sei dosar as minhas emoções. Eu sei agir com as minhas emoções. Não é algo que me domina, não é as minhas emoções que me dominam, sou eu que passo a controlar as minhas emoções. uhum. Deixa eu ver um exemplo para dar disso. Por exemplo, eu chego, né, num lugar e algo nesse lugar desperta em mim um sentimento de raiva. Tá? Uhum, Pelo impulso, eu vou agir, talvez com grosseria, eu vou fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Com a inteligência emocional, o que eu faço? Eu paro, eu respiro, eu trago para mim a responsabilidade daquilo que me causou, porque se eu cheguei e algo despertou em mim um sentimento de raiva, eu, ao invés de reagir àquilo, eu vou trazer para mim uma pergunta. Se me tocou, eu vou checar em mim. Então tá. sim. O que é essa raiva? O que é esse ambiente? O que é isso que o outro fez que despertou em mim essa raiva? Tá? Da onde está vindo essa raiva? É raiva que eu estou sentindo? Aí eu vou reconhecer aquilo que eu estou sentindo. E a partir do reconhecimento do que eu sinto, eu vou agir com a minha inteligência emocional. É. Ah, tá. Hum. Eu tava estudando umas coisas, né? E eu gosto muito daquela professora Lucilena Galvão, e uma das coisas que ela falou, eu achei muito oportuno para esse assunto, é a respeito da etimologia de inteligência, né? Que vem de intellegere, que é escolher Uhum. entre. Então, Uhum. eu vejo que a inteligência emocional é essa capacidade de escolher entre as emoções. A gente Isso, sente, é tocado, e aí a gente isso. também tem, com isso, percebe, que é esse autoconhecimento, né? Percebe o que que é isso dentro da gente, Uhum. o que que é Uhum. essa emoção, qual é a reação que ela me causa, qual é a Uhum. reação que eu quero tomar, e aí, com a capacidade de escolher entre, eu escolho se Isso. eu quero agir, eu escolho se eu quero sentir, eu escolho se eu quero Exatamente. chorar, eu Uhum. escolho se eu quero resolver ou me direcionar para a solução, por exemplo, né? Uhum. É uma Uhum. das coisas interessantes da inteligência Isso. emocional. Isso. Isso. Porque é a autorresponsabilidade. É você trazer para si, né, para si aquilo que está acontecendo. E eu me autorresponsabilizo, em vez de eu ficar só apontando o dedo para o outro, em vez de eu ficar Uhum, só responsabilizando o outro. Porque quando eu ajo dessa forma, para que lugar eu vou? Para o uhum, lugar da minha criança. Né? Eu vou para o meu movimento infantil. Eu deixo de agir como adulta e passo a agir como uma criança. Né? Como a minha uhum. criança lá reagiria. Né?
sim, Então, a inteligência emocional, de certa forma, ela traz a gente para o aqui e agora e traz a gente para o adulto. A gente agir como adulto de uma forma muito mais harmônica. Porque se eu trago essa responsabilidade para mim, de repente eu vou despertar em mim um sentimento que era um sentimento que eu não conhecia, que estava lá no meu ponto cego. Né? Que a sim. gente é cheio de ponto cego. O que A que é gente ponto tem cego? vários. Explica pra gente aí. São pontos que a gente não vê, que a gente não reconhece, são pontos que a gente não percebe de nós mesmos, que faz parte da gente, Uhum, que estão aqui conosco. sim. Estão lá guardadinho na nossa caixa do inconsciente, às vezes muito bem guardado, que a gente não se dá conta. Às vezes uma dor muito profunda que a gente ainda não se sente preparado, né, para olhar, Para não tem ver ainda uma exatamente maturidade suficiente de tocar, né, isso. e aí se torna um ponto cego, que não dá para ver. Não dá para Então, ver. toda vez que acontece algo que dispara o gatilho daquela dor, a gente desvia o olhar, ou não percebe, ou Uhum, aponta para o outro, né? uhum, Então, são uhum. esses pontos cegos, né? Exatamente. E aí tem uma pergunta, Ri. Como é que a gente desenvolve essa condição dessa inteligência emocional? O que você acha que a gente pode fazer de um ponto de vista prático para ter um pouco mais de inteligência emocional? Respiração. É o primeiro ponto, sabe? Uhum, Do, da gente poder desenvolver, né? Na prática, agora, a inteligência emocional é parar um pouquinho, é sair desse piloto automático que a gente tá, que a gente vive no cotidiano, né? E aprender um pouco a respirar, a trazer mais a gente para o corpo, né? Para dentro da gente. E a gente consegue isso através da respiração. tem uma maneira assim que você explica para as pessoas poderem respirar, que você acha que uma maneira de respirar? Porque respirar a gente respira o tempo todo. Como é que é O essa tempo todo. maneira aí? Pois é, Matheus, assim, as pessoas às vezes falam, respira de tal jeito, Sim. respirando assim você vai encontrar tal coisa, né? Essa respiração te levará para tal lugar. Eu Uhum, acredito, o meu uhum, ponto de vista em relação à respiração é uma respiração pessoal, que cada um descubra qual é o seu jeito de respirar para encontrar o seu equilíbrio. uhum, Tem uhum, pessoas que vão respirar de boca aberta, tem pessoas que vão respirar de boca fechada, tem pessoas que vão respirar de olho aberto, tem pessoas que vão respirar de olho fechado. Isso não, para mim isso não importa. O que é importante é cada um se conhecer e saber qual é o meu jeito de respirar. Qual é o uhum. meu jeito que quando eu respiro, eu me acalmo. Eu fico tranquilo. Sim. Porque não adianta, às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para você. Às vezes a minha forma de se acalmar é diferente da sua forma de se acalmar. Uhum, Então, uhum. por isso que é importante a gente se conhecer. É importante a gente parar para se ver, para ver de que forma eu posso desenvolver isso. Sim. Respirar. Tem uma coisa também que eu uso, né? Que é isso, da autopercepção, né? Que é perceber, peraí, respirar, eu acho que é um grande princípio, né? Porque é uma das maneiras, por exemplo, da gente soltar as tensões, porque quando a gente respira, solta a tensão. E tem uma das coisas assim que eu acho que é conhecer também. Como é que é isso, né? Se conhecer e conhecer o que que é. Conhecer o que que são as emoções, saber que as emoções produzem reações químicas no nosso corpo que nos levam a sensações Uhum, físicas, uhum, né? Essas uhum, reações que acontecem, essas reações químicas, levam a sensações físicas, que aí a gente desenvolve uma série de gatilhos corpóreos, por exemplo, no sistema simpático, de atenção, de adrenalina, de necessidade, às vezes, de fuga, né? E aí é uma das uhum, emoções, é o medo. Então a pessoa ativa o gatilho do medo.
Para ela saber, ó, tô sentindo medo. Medo, Porque exatamente. porque uma das coisas assim que eu vejo que muitas vezes as crianças, né, que você falou da postura infantil, e a gente percebe isso nas crianças durante o desenvolvimento, que elas não sabem reconhecer as emoções. Elas sabem sentir, elas sentem, isso é automático, isso é instintivo, mas não sabem o que que é essa emoção. Então, às vezes, isso aqui que eu estou sentindo é medo. Isso Isso, aqui que eu estou sentindo é raiva. isso, Né? Isso é uma das coisas que exatamente. eu acho que fazem parte da gente. Puxa, é raiva. E perceber Uhum. que a raiva, às vezes, é um reflexo que ela tem por um gatilho, por uma situação que aconteceu e não é dela, não faz parte da Dela, personalidade. É um estado que isso. ela está, né? Uhum, Opa, uhum, estou nesse estado. E aí, uhum, por exemplo, a respiração é uma grande maneira, eu concordo plenamente, uma grande maneira da gente mudar o estado, começar a mudar o estado. uhum, uhum, Respira. Peraí. Antes de soltar a pedra, né? Soltar a brasa, uhum, acontece, né, com a gente, uhum, mas antes de soltar a uhum, brasa, segura e vai esfriando a brasa uhum, aos poucos no sopro, né? uhum, uhum, Por exemplo. uhum, é. E, 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 e reconhecer, Matheus, é tão importante esse reconhecer. Você falou da criança, mas isso não é só da criança, essa dificuldade, às vezes, de É. reconhecer. Eu lembro que há muito tempo atrás eu tive uma cliente e ela era adolescente não, ela já era uma jovem, né? Ela estava Uhum. entrando, assim, devia ter 19, 20 anos. E era tão interessante porque quando eu buscava as emoções dela, ela não sabia, mas ela não sabia mesmo reconhecer as emoções dela. E eu tive que fazer um trabalho bem didático com ela. Quais são as emoções que você conhece? Sabe? Quais são os sentimentos que você conhece? Bem Uhum. didático mesmo, um processo de alfabetização em relação aos sentimentos. E era uma jovem, Sim. sabe? Era uma jovem na faculdade, já estudando, mas não sabia reconhecer. Por quê? Porque era carente isso para ela, né? Não se tinha, ela não tinha contato com essa realidade de emoção, de sentimento. Uhum. E se Uhum. a gente não tem cuidado com isso, a gente vai para a vida, né? Adulto, sem reconhecer o que a gente está sentindo. Eu lembro que outro dia eu estava no consultório e eu trago muitos meus clientes assim. É muito engraçado isso, porque meus clientes, eu já começo a sessão assim. E aí, como é que você está chegando? Trazendo a pessoa para o sentimento. Quando a pessoa Sim. vai embora, eu sempre pergunto, como é que você está saindo daqui hoje? Sempre. Hum. E aí, às vezes, eu escuto assim dos clientes, né? Ju, olha, eu passo a semana todinha sem pensar nisso. Estou indo para terapia. A Ju vai perguntar, como é que você está chegando? Então, aí para, no carro mesmo, sabe? Para. Como é que eu estou me sentindo? É impressionante. Eu não escutei isso só de um ou dois clientes, eu escutei isso de vários clientes. A pessoa parar ali naquele momento para perceber como é que ela está se sentindo, porque está indo para a terapia. Tem alguém falando aqui que está querendo entrar e não está conseguindo. A Marisa. Marisa. É. Ativa uma emoção nela aí, diz assim, ema, 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 cada um com seus problemas. Pronto. E aí os clientes passam isso para mim, né? Assim, que que quando está indo para terapia é um momento que para, que Uhum. respira e que pensa como está se sentindo. E aí teve uma vez que eu estava na sessão e uma cliente falando tal, que se sentia muito insegura e falando de uma insegurança, de um medo e de um, sabe, de um sentimento mais ou menos assim. E aí ela começou a falar, eu falei, tá, e você tem, qual é a sua frustração? Aí fala um pouco sobre isso. Tá ela falando, não, aí ela deu um exemplo. Ela queria muito comprar, ela disse que tinha um sonho de comprar uma mesa. E a mesa, né, que ela queria era uma mesa cara. Ela disse, ó, Ju, na minha casa eu não tive vontade de nada. A única coisa o que eu mais queria era investir na mesa, era uma mesa bonita. Uhum. Aí eu, beleza.
E aí ela começou a falar, mas para eu comprar essa mesa, eu precisei muito, assim, eu me senti insegura, eu tinha medo de comprar a mesa e tal. Então, quando eu estava com o dinheiro completo da mesa, quando eu consegui juntar o dinheiro todo da mesa, eu fui lá na loja e comprei. Hum, Aí eu disse, e tá, então me fala, onde é que está a insegurança? Onde é que está o medo nisso tudo? E aí ela falou de comprar, eu não tinha coragem de comprar a mesa. E aí eu falei, tá, mas a minha sensação é que não é medo, que não é insegurança. Era cautela, era prudência. Você estava sendo prudente. Você tinha um trabalho que não te dava segurança para você comprar uma mesa parcelada, né? Então você juntou o dinheiro e comprou. E aí ela falou, é verdade. Eu não tinha, eu falei, ó, você já me trouxe aqui que você se separou muito jovem, com duas filhas pequenas, que você cuidou das suas filhas, né, enquanto elas eram muito pequenas, sozinhas, sem apoio de ninguém. Aonde estava a insegurança nisso tudo? Né? uhum. E aí ela olhou para esse lado, ela disse, realmente. Né? Então, isso é importante para a gente, sabe? Assim, a gente reconhecer e a gente parar um pouquinho para ver o que realmente a gente está sentindo. Sim, acho, É acho isso muito legal mesmo que eu isso. sinto? Hum, Acho que é isso mesmo. Muitas vezes o que precisa também é isso que o psicólogo, o terapeuta faz, né? De conseguir mudar o estado da pessoa. Porque ela sente a emoção, tem os sentimentos dela, e aí usar uma maneira de mudar o ponto de vista para mudar a percepção, para mudar a emoção, né? Isso eu acho muito sábio, acho que é um grande instrumento terapêutico também para a pessoa se desenvolver, ela perceber o sentimento e às vezes, por exemplo, usar uma ancoragem, né? Ela uhum, uhum, ancorar em algo que traz um outro sentimento. Tipo, tá sentindo muito irritado e tal, põe uma música, né? Bota uma música clássica ou lembra de alguém que te faz feliz, ou por exemplo, lembra de uma piada numa brincadeira assim, né? A Marisa, nossa amiga, né? Lembra, uhum. da, lembra de uma piada assim no momento, por exemplo, para mudar o estado da mente, porque daí ela consegue mudar a atenção e mudar o estado de sentimento, de sensação, né? E eu acho que esse também é um ponto. Então, reconhecer o que ela está sentindo, eu acho que é fundamental, isso que você está explicando e contando, e buscar gatilhos, da mesma forma como existem gatilhos dos sentimentos, né, dessas emoções, existem as Uhum, situações que a gente passa que ativam, né, e para isso, por exemplo, é uma das coisas que eu acho uma grande descoberta do Bert, até onde eu sei é uma descoberta do Bert, a respeito dessa classificação de sentimentos, uhum, né? uhum, Porque a gente sente uhum, emoções, mas essas emoções nos levam a sentimentos. E aí uhum, perceber que esses sentimentos, o Bert não faz muita diferenciação entre emoção e sentimento, né? Porque ele fala de sentimentos primários, sentimentos secundários, sim, né? sim, Sentimentos uhum, adotados, dos isso, metasentimentos. uhum, Então são sentimentos que a gente tem, a gente perceber, peraí, isso aqui me levou a isso, sentir o quê? E uhum, muitas vezes esses gatilhos são, apesar da pessoa ser uma pessoa adulta, são gatilhos de dores emocionais infantis. E aí leva a e, uma postura infantil ou a postura do outro em relação a ela. O outro está com uma postura infantil e, por exemplo, para as uhum, pessoas que estão assistindo a gente, né? Quando a gente se depara com uma pessoa numa postura infantil, é da mesma forma que uma criança quando faz birra. uhum, Quando uma pessoa, uhum, uma criança faz birra pra gente, como é que os pais ficam se sentindo? uhum, Incomodados. Aquele choro da uhum, criança incomoda, dá raiva. Às vezes tira a gente do centro e faz até ter uma atitude agressiva com o filho que a gente não teria se não tivesse a birra. Da mesma forma são uhum, esses gatilhos, né? De uma reação no trabalho, por exemplo, que ativa algo que agora nessa época de coronavírus a gente fica com medo. Eu que estou no hospital tenho visto as pessoas no hospital com tanto medo, muito medo, e uhum, aí se deparam com situações com risco de não ter um material de proteção individual adequado
para o seu risco, para as pessoas que estão na sua casa te esperando, e você em risco ainda pode levar o agente para casa e as pessoas, e isso põe em risco um instinto básico, e aí vai numa emoção básica que é o Uhum, medo. uhum, É o medo. uhum, E aí a uhum. pessoa, qual é a reação, por exemplo? Os ratos, né? Isso. Como é que os ratos reagem ao Uhum, medo? Com agressão. uhum, E uhum, nós temos, não que nós sejamos ratos, mas quando a gente chega a pontos de gatilhos de medo que põem em risco, mesmo que inconscientemente, a nossa vida, algumas vezes a gente tem essa reação de agressividade. O isso. medo leva a uma raiva e a pessoa vai ser uma... Aí depois que passa, vai ser uma agressão, né? Aí depois que Uhum, passa, a uhum. pessoa se arrepende, fala, puxa, por que que eu... E aí que eu acho assim, claro, antes de chegar nisso, conhecer a inteligência emocional é um grande passo para a pessoa modificar. Mas mesmo as pessoas que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida também estão sujeitos a isso, né? Estão sujeitos. E aí o que que a Ninguém, pessoa vai fazer com isso depois, né? isso, porque ninguém está livre, por exemplo, de você passar, olhar, tá no caminho, de repente se deparar com uma cobra e esse animal te desperta algo, talvez uma memória ou um instinto bem primário mesmo, do Uhum. medo de cobra, né? E aí Sim. você naquele momento pode reagir impulsivamente, porque Uhum. ninguém está livre disso. Mas quando você falou, né, de sentimentos adotados, é um outro ponto que eu acho muito importante. Por isso, eu gostei muito assim do casamento inteligência emocional com constelação familiar, sabe? Porque eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque quando a gente se conhece, a gente sai de um lugar que muitas vezes a gente não sabe quem a gente é dentro do nosso sistema, porque como a gente tem como base referência os nossos pais, então é muito automático que a gente siga na vida com essas referências que são deles, né? Então, quando a inteligência emocional ela nos convida a nos conhecermos, a gente ver quem nós somos, então, de certa forma, a gente vai desassociando desses sentimentos, como você falou, adotados da nossa família, né? E Sim. aí eu vou dar um exemplo disso. Eu me lembro muito que eu sempre fui tida assim, eu sou muito tranquila, quem me conhece, eu sou muito calma, né? Tenho essa voz e tal, todo mundo fala que é muito calminha, mas eu sou muito brava. Sou muito brava, né? E aí, quando eu falo isso para as pessoas que eu sou brava, as pessoas dizem: o quê? Você é brava? Eu não acredito que você é brava. Você não parece que é brava, mas eu sou muito brava. Então, assim, lá em casa, eu sou a mais velha, então, como mais velha, eu recebi a incumbência de proteger os meus irmãos. Então, eu era referência para eles. E na escola eu tomava partido, eu ia para cima, eu defendia com unhas e dentes mesmo, né? E sempre fui tida dessa forma. E aí, quando eu fui crescendo, eu era brava, mas depois isso começou a me incomodar, sabe assim? Quando eu agia com essa impulsividade, depois me batia um arrependimento, sabe? E aí eu comecei, eu não percebia claramente esse arrependimento, mas aí com o tempo eu fui, bom, se vem um arrependimento, o que que disso é meu? Né? E aí eu comecei a refletir sobre isso. Uhum. E quando foi um dia, aconteceu uma situação na casa dos meus pais e eu fui brava com a minha sobrinha. E logo, aí eu vim para casa e tá, quando eu cheguei aqui em casa, eu liguei para os meus pais. Aí liguei para meu pai e falei: ó, pai, eu quero pedir desculpas porque eu estava aí e assim, eu fui muito grosseira com a Tarsila e eu queria pedir desculpas por isso, sabe? Aí eu fui me desculpar. Aí ele falou assim: mas minha filha, você não tem que se desculpar de nada. Falei: pai, mas eu não estou me sentindo bem com isso. Não, mas você é assim mesmo. Esse é o seu jeito. Na hora que ele falou isso, aí eu, filha, você é o meu orgulho. Eu tenho orgulho porque eu vou morrer e eu vou deixar o meu legado com você. Quando ele falou isso, sabe aquele estalo que deu assim na minha cabeça? Eu falei:
meu Deus, eu não estava sendo brava, porque é da minha natureza ser brava. Eu estava sendo brava porque, de alguma forma, eu estava sendo leal a uma dinâmica da minha família, né? Que eu também nem sei se essa dinâmica é do meu pai, talvez nem seja dele, talvez ele já esteja trazendo isso do sistema dele. Então, quando a gente para a gente se observar, para a gente se reconhecer, a gente vai diferenciando. Ah, isso é meu. Isso é do meu sistema, isso vem do meu sistema. Isso faz parte do meu sistema. E aí a gente acaba devolvendo. Claro, como ele estava muito orgulhoso de mim, naquele momento eu não ia falar para ele, né, estragar aí o orgulho dele e dizer, não, eu não vou ser dessa forma, isso é seu. Não. Eu acolhi aquilo que ele estava me mostrando, mas ali eu disse, não, isso não é meu. E aí, todas as vezes que hoje quando eu vou agir com esse ímpeto, porque por muito tempo eu fui assim, né? Então quando vem esse primeiro impulso de agir, aí eu paro. Aí eu respiro, tá, Juliana, é isso mesmo que você quer para você? É agir dessa forma mesmo que você quer? Isso vai dar paz internamente a você? Quando a gente fala de inteligência emocional, parece uma coisa muito distante, sabe, Matheus? Assim, uma coisa que é impraticável. Né? Uhum. Mas, na verdade, é o dia a dia nosso, né? A gente aprender a lidar com nós mesmos. Né? É a gente aprender a lidar com quem nós somos. A gente se conhece muito pouco. Muito pouco. E ao passo que eu não me conheço, eu me empresto para ser as pessoas, né? Ou ao meu redor, ou as pessoas do meu sistema. Né? Eu vou me emprestando para ser o outro. Por isso que é muito importante a gente se conhecer, a gente se ver, a gente se reconhecer dentro de quem realmente nós somos. Sim. Mas isso não é uma tarefa fácil. Isso é muito difícil, porque precisa de muita coragem. Porque às vezes, como você falou dos sentimentos adotados, às vezes a gente vai entrar em dores do nosso sistema, às vezes a gente vai entrar em questões lá dentro muito profundas, né, muito sofridas. E que às vezes a gente precisa respeitar o tempo disso ser visto. Sim. E ao mesmo tempo, a inteligência emocional, quando a gente vai caminhando, fazendo esse caminho para dentro, quando a gente vai entrando profundamente dentro de nós mesmos, nós vamos nos conectando com esse todo. A gente sai do micro que nós somos, né, e nos ampliamos para o macro, que é o todo que está ao nosso redor. Né? É, A gente é. sai desse lugar, né, daqui e vai para o todo. Ô, Ju, tem uma pergunta aqui, ó. Qual a importância da inteligência emocional do trabalho? Total. Né? Principalmente no trabalho, o que é importante eu ter inteligência emocional? Vamos supor, meu chefe chega, eu estou lá no meu trabalho, meu chefe chega e fala uma questão comigo lá, ah, sei lá, esbraveja lá alguma coisa comigo. Se o meu impulso é de reagir a isso, Uhum. automaticamente o meu emprego ele vai estar ameaçado. Eu vou entrar numa zona de ameaça no meu emprego. Sim. Se eu quero preservar o meu emprego, o que eu preciso fazer? Me colocar no meu lugar. Eu preciso buscar o meu lugar e encontrar a força no meu lugar e Sim. não revidar aquilo. Porque a inteligência emocional, ela tanto pode nos levar para o paraíso, como ela pode nos levar para o, né, para o inferno. Ela trabalha nos dois pontos, nos dois opostos. Né? Uhum. Então, enquanto eu vou para o paraíso, eu permaneço com aquilo que eu tenho, daquilo que eu necessito. E quando Sim. eu vou para o inferno, então eu vou para um lugar de ameaça. Uhum.
Tem uma outra pergunta aqui. Emoções são executadas por comportamentos automáticos? Nem sempre. Depende da emoção. Uhum. Nem sempre vai ser por um padrão automático. Tem emoções que sim, né? Que nos É. leva para um padrão automático, mas outras não necessariamente. É. O que eu vejo assim disso também é que não são padrões automáticos, mas a gente reconhece algumas situações e aquilo desperta algo na gente. Todas as pessoas sentem, né? Então, por exemplo, você vê que um bebezinho que está em desenvolvimento, sei lá, 10 meses, quando ele vê uma outra criança chorando, ele reconhece a face do outro, gera nele uma emoção, às vezes você vê na carinha dele uma preocupação, né? Isso acontece. Então, assim, por padrões de reconhecimento geram emoções. Agora, o grande lance é o que a gente faz com essas emoções, né? Que eu acho que é isso, que algumas vezes as pessoas sentem essas emoções e cedem ao impulso. Esse é o ponto. E o impulso é uma negação do direito de escolha, da nossa escolha. Quando a gente cede o impulso, a gente não fez a escolha. A gente cedeu a uma força que vem até nós e às vezes é visto como uma fragilidade, às vezes é por alguma coisa relacionada a uma dor antiga. Então, assim, eu vejo que não são gerados por comportamentos automáticos, mas nós podemos ter uma reação automática ao sentir Isso, uma emoção, né? isso, E aí a pessoa isso. com, com, com essa emoção, com esse comportamento, ela fica se cobrando depois. Aí gera um outro tipo de sentimento, que é o sentimento de culpa, Uhum, né? Que ela fica uhum, remoendo aquela situação e aí na cabeça dela ela fica voltando àquela situação onde aquilo aconteceu e se projeta lá e aí fica revivendo aquilo de novo, revivendo de novo, sendo que isso não tem solução, né? Não tem assim uma função, não vai resolver a situação. Então a pessoa se coloca, se projeta no passado e fica revivendo aquilo cerebralmente ou na imaginação, e a imaginação, o nosso cérebro não consegue reconhecer o que é real, o que não é. Então ela gera de novo todo aquele gatilho de emoção, de sensação. E se ela conhece tudo isso que você está explicando, que a gente está conversando, uma das coisas, por exemplo, é, ó, foi como foi. O que eu posso fazer para resolver? Às vezes, por exemplo, um pedido de desculpa. uhum, Às vezes, por exemplo, um pedido, vamos olhar para frente. Como é que eu posso olhar? Que é isso, né, que seu pai falou. Vamos para frente, né? E eu acho que isso é uma das coisas. Tem É, uma... pode falar. Tem mais uma não, pergunta aqui, mas vai falando. você falando da emoção, né? Muitas vezes a emoção ela nos leva a um sentimento. Aí você deu o exemplo do sentimento de culpa. E muitas vezes esse sentimento nos leva para o lugar de pertencimento, sabe? Uhum, Então a uhum, gente vai vendo um ciclo, né? É como se fosse uma cadeia mesmo, né? Vem a emoção, essa emoção desperta um sentimento, esse sentimento me leva para um lugar onde ali naquele lugar é cômodo para mim ficar. sim. E isso é uma coisa que eu observo muito no consultório, por exemplo, com o sentimento de culpa. Uhum, Muitas pessoas que sentem-se culpadas, elas produzem situações onde elas possam manter esse sentimento de culpa uhum, uhum, por uma necessidade ou por manter muitas vezes uma lealdade, que aí é o que a gente vai buscar aqui que ele está sendo leal, né? O que esse sentimento de culpa está mostrando, né? Para sim. onde esse sentimento está olhando, né? Porque os sentimentos da gente, eles não estão sozinhos. Eu costumo muito falar no consultório uma coisa: sentimento tem sentimento. Né? Então, quando eu sinto algo, o que esse sentimento quer trazer para mim?
né? Qual é o sentimento que o meu sentimento sente em relação ao que eu realmente estou sentindo, né? Para onde esse sentimento muitas vezes está olhando? Porque os sentimentos olham também. É como se alguns sentimentos, sabe, Matheus? Uma coisa que eu tenho observado muito, é como se alguns sentimentos eles tivessem vida própria, sabe? Uhum, É como se uhum. eles tivessem um domínio próprio, né? E que se a gente não se coloca num lugar de, de acolhimento, de empatia com o próprio sentimento, eles acabam dominando mesmo a gente. Te rejeita, né? Tudo aquilo que Se a a gente gente, rejeita se exatamente, apodera. se apodera da gente. Isso mesmo. É, uma das coisas que eu vejo é isso, né? Perceber e falar, eu tenho raiva, Isso. eu tenho medo, Uhum, eu me sinto inseguro, uhum, eu não sei o que fazer, né? A pessoa, é uma maneira dela dizer isso, é uma maneira da pessoa se apropriar disso, uhum. mas não relacionando a ser assim, eu sou medroso, que aí a Isso, pessoa já está atrelando a personalidade dela, a um outro nível do ser, um outro nível isso, neurológico, mas a isso. pessoa atrelar um estado, Uhum, eu sinto medo, isso, eu estou exatamente. com raiva. Eu estou com raiva, Isso exatamente. que a pessoa Isso me mesmo. disse me machucou. Uhum, uhum. Entendeu? Isso Ou mesmo. também um sentimento de impotência, né? Impotência, me sinto impotente, Uhum, não sei o que fazer, isso. né? E eu acho que uma vez que a gente se conscientiza, olha, eu sou, que é isso, apropria do sentimento, é possível ah, a gente dizer um sim para tudo isso, né? Dizer um sim. E aí desfazer um pouco as nossas resistências para quem nós somos. Uhum, uhum. Porque às vezes a gente cria uma imagem de si e vive e quer viver nessa imagem, quer apresentar isso como uma imagem para as pessoas e não dá vazão para os sentimentos, né? Não dá vazão. E aí fica tudo lá, eu digo assim, nos calabouços do ser, porque a gente se cala, bota no bolso e fica lá Exatamente. preso. E uma das coisas é isso, encontrar a Uhum, maneira de acessar o isso, sentimento para ver, acolher, né? Ver o sentimento do sentimento. Vem cá. E ser isso, mais carinhoso consigo mesmo também, principalmente aos erros, isso, né? Não isso, dizer, poxa, dei mancada, ó. Vamos lá, de novo. Levanta, isso. bate a poeira. E aí, o que que eu tenho que fazer? Que venham os testes de novo, porque eu não conheço ninguém no mundo que não seja um aprendiz. Eu não conheço ninguém que não tenha o que aprender, né? Até Que quem vai. acha que não tem que aprender precisa aprender que tem o que aprender, né? Então Isso. eu acho isso muito muito válido. Tem É. uma pergunta aqui, Ju, vê o que que você acha? A pessoa Hum. perguntou, é a Lili, é uma amiga nossa, ela perguntou se a terapia de regressão pode ajudar a. Deixa eu ver aqui, tá lá para cima. Mas que se a terapia de regressão pode auxiliar no reconhecimento dos sentimentos? Ou na desenvolvimento da inteligência emocional? O que você acha? Pode ser que sim, mas também pode ser que não, né? O que que a pessoa, eu sempre parto assim, o que que a pessoa quer? Qual é a intenção dela com aquilo que ela está buscando? Porque às vezes eu sou uma buscadora, mas eu não quero nada daquilo que eu busco. Eu quero me manter na minha zona de conforto, né? Uhum, uhum, Então, aquilo que eu busco vai me ajudar a partir do momento que eu me abro, que eu me permito que aquilo colabore comigo, né? uhum, Quando eu realmente estou aberta a me ver, a me reconhecer, qualquer coisa que eu vá buscar vai ampliar, uhum, vai contribuir para mim, né? Mas não dá para a gente fechar tudo assim num quadradinho e dizer, isso aqui, por exemplo, faça um curso de PNL que você vai desenvolver a sua inteligência emocional. Faça isso que vai, sabe? Não, é você estar. É uma coisa que o Bert fala, que eu acho muito bacana, é a gente se permitir ser surpreendido,
sabe? É a gente se abrir Sim, para ser surpreendido. E aí, com aquilo que surge, aí eu vou buscar uma terapia sem uma intenção sabe, de ver qual o meu sentimento está ali, qual a minha emoção está ali. Mas eu vou aberto a ser surpreendido pelo que aquilo pode me revelar, né? com certeza. Então, eu acho que é muito assim, é muito pessoal isso. É Uhum. a gente realmente se abrir e permitir receber aquilo que a gente está buscando tem para ofertar, porque tudo tem um aprendizado para a gente, senão a gente não iria buscar, né? A Sim, gente com só certeza. busca aquilo que a gente precisa, né? Eu só estou no lugar que eu preciso estar, eu só falo com as pessoas que eu preciso falar, né? E a gente vai vendo isso, a gente vai tendo as pessoas que a gente precisa no nosso processo de evolução. Comete os erros que precisa cometer para poder Cometer. aprender, Exatamente, né? porque sem errar a gente não tem como aprender, eu só acerto errando, né? E quando a gente pode agradecer aos erros que a gente cometeu, né? E tirar aprendizado desses erros, né? Não se prender ao erro como algo assim, poxa, sabe, eu errei, aí eu vou me punir pelo erro que eu cometi. Não, tá. É como você falou, errei, tá? Vou aqui acolher o meu erro, sabe? Eu vou trazer isso para mim, dar carinho pro meu erro, sabe? Dar colo pro meu erro. Falo muito isso, falei dar colo, dar afeto para aquilo que você tem, que você rejeita em você, põe junto de você, sabe? Faz um cafuné. Eu falo isso para os meus clientes. Traz os sentimentos, bota seu sentimento no colo, faz um cafuné nele, E né? tem uma coisa, Ju, que eu penso também a respeito disso, que é o seguinte, que uma vez que a gente reconhece tudo isso que eu estou falando em si mesmos, a gente reconhece essas dores, essas limitações, essas emoções, fica mais fácil de reconhecer no outro. E não cobrar o outro excessivamente por isso também, né? E aí Sim, as emoções em nós com isso também se abrandam. Porque a exatamente. gente sabe que a dor que o outro está sentindo é a empatia. Isso é uma Empatia. capacidade dentro da Isso, inteligência emocional, né? A pessoa isso. sente uma empatia. Puxa, eu sei como é que é. Uhum, Eu isso. imagino o que você está sentindo. Olha, a gente erra Uhum, mesmo. Vamos lá uhum, junto aqui, dar a mão. O que que nós podemos fazer certo? Né? E aí exatamente. melhora o relacionamento e criam dentro de si outros Uhum, sentimentos, né? Acho muito uhum, legal. Ô, isso. Ju, É. ô, Ju, tem mais uma pergunta aqui, ó. Ah, A inteligência emocional é conciliar o lado emocional e racional do cérebro? sim. Um não vive sem o outro. Nós somos polaridades, né? E um não precisa excluir o outro. Eu sou inteira quando eu sou o todo, né? Uhum, Então, se eu sou razão, eu sou emoção. Eu uhum, não posso, eu não posso evoluir sem a minha razão, porque eu não posso ser 100% emoção e também não posso ser 100% razão. Eu preciso encontrar o equilíbrio. Aí é quando a gente vai para, né, para as ordens sistêmicas e a gente vê, eu preciso encontrar para a ordem da constelação familiar o equilíbrio dentro de mim entre minha razão e a minha emoção, né? uhum. E encontrar o meu meio nisso tudo, né? O meio do meu caminho. Por quê? Eu tenho de um lado a razão, do outro lado eu tenho a emoção, e o meu caminho do meio, qual é o meu caminho do meio? Né? E aí eu vou me fortalecendo dentro do meu lugar ali, de quem eu sou, Concordo plenamente. É igual andar né? de bicicleta, né? Não dá para ir nem para um lado nem para o outro. Se Nem for para um pro lado você cai ou você muda de caminho, ou se o outro você isso, cai ou muda de caminho. Então, isso. achar a maneira de se equilibrar. Andar de Uhum, bicicleta na vida. E se cair, isso você mesmo, levanta. isso mesmo. Né? Acho muito legal isso. É. E a gente precisa, assim, porque a gente não precisa ser 100%, a gente pode ser metade, metade, e uma metade não precisa excluir a outra metade, né? É, Eu não aprender a ser posso inteiro, né? ser inteiro, exatamente, eu encontrar a minha inteireza com as duas partes, né?
Porque, aí trazendo o meu exemplo, né, de brabeza, assim, que eu sou, tá, se eu peguei isso para mim, é porque em certo ponto isso também faz parte de mim, né? Senão eu não teria captado isso. Sim, Mas eu busco isso, mas isso não me conforta, sabe? Isso não me traz para o meu lugar de força, isso eu gero incômodo. Então tá, eu tenho isso, eu acolho isso em mim, tá, Juliana, você é assim, tudo bem. Você tem o seu lugar que diz que você é assim, né? Mas foca naquilo que te dá conforto, daquilo que te deixa bem, sabe? Vai para aquilo que te dá alegria de ser, de fazer, né? sim, sim, com certeza. Sem, sem focar em nada, mas encontrando um equilíbrio, um caminho do meio. Acho que essa é a grande arte, né, Matheus, da É, vida, é a gente encontrar o equilíbrio do caminho do meio. eu estou nessa caminhada, acho que todos nós aqui, né? Uhum, Estamos, uhum, as pessoas que estão aqui buscando mais conhecimento, mais informação, estão nessa também. E eu acho que isso uhum, é um grande princípio, né? Que é aquilo que você falou lá no começo, de conhece-te a ti mesmo, de se conhecer, do autoconhecimento, que é justamente uma postura que eu adoto, tenho adotado há alguns anos para mim, que é me colocar como aprendiz e perceber isso na vida como assim, um mestre, uhum, uhum, sabe? Como na vida tem um mestre ensinando, como cada oportunidade é como o mestre vida, né? O mestre mundo ensinando a gente algo que a gente precisa aprender, que é isso que a gente falou aqui. E aí, com uhum. isso, a gente É, se conhece, vê quanta coisa a gente tem dentro da gente, tanto de um lado quanto para outro. E pode focar naquilo que é bom também, né? isso, isso. Você falando disso, porque eu anotei algumas coisas importantes aqui que eu queria falar, né? E Sim. aí eu Ó, nós falei temos, essa aqui. Ju, só um minutinho, nós temos 2 minutos, tá? Então tem que Tá. falar e você já se É, despede. São 2 minutos ok. e eu sei que é um assunto muito vasto, a gente ficaria aqui Uhum, horas. E a gente pode combinar uhum, outros momentos para continuar, né? ok. Tá bom? Tá, tá. Dentro disso de você falou, né, do aprendiz, para eu evoluir, preciso me colocar na condição de aprendiz. E desse lugar, aprender a ser quem eu realmente sou. Ter coragem para acender a lamparina do meu ego, que serve como ponte para o meu verdadeiro Bonito. ser, o meu verdadeiro eu, né? Então eu coloquei isso aqui, né, que eu acho que é muito do que você falou, né, do aprendiz, e a gente se colocar nessa vida como aprendiz e acolher tudo aquilo que a gente aprende. Nem sempre a gente vai aprender só coisas boas, a gente também vai passar por caminhos tortuosos, né, por os nossos monstros, a gente vai ver muitas coisas, mas a gente acolher tudo, né, como aprendiz, com sabedoria, para poder despertar o grande mestre que nós somos, né? Acordar o mestre interior que Com habita em certeza, nós, com né? certeza. E às vezes precisa É acariciar os isso. monstrinhos interiores. Exatamente, acolher ele, dar muito beijo neles, isso mesmo, né? Legal. É Então, isso. Ju, quero ser grato mais uma vez, viu, pela sua experiência, pelo seu Uhum, compartilhamento, pela seu uhum, conhecimento e que nós somos muito amigos e que você é muito querida para isso. nós, viu? Que vocês aí estejam Uhum. bem, se cuidem. Um abraço para o Vinícius, Sim, para a Clara, para o Victor, meu parceiro do açaí, viu? Tudo de bom para vocês. tá bom para vocês também, viu? Um beijo bem grande aí para todos, para sua família toda. E gratidão, viu, Matheus, pela oportunidade, por estar aqui com você. Muito grata, viu? E um abraço para os nossos amigos que estão assistindo. Tem alguns dos nossos amigos, nossos Tem, é, colegas, Consoladora eu acabei nem Larissa, vendo aqui, Valéria, mas a beijo para Mili, todos. um monte de gente. Beijos, beijos. Muito bom ter vocês. Assim, quero agradecer profundamente cada um de vocês que vieram, que participaram, que estão aqui conosco. Nem todas as perguntas foram Grato. respondidas, mas teremos outras oportunidades. Sim, teremos. Viu? Grande beijo. Tchau, Beijo, tchau. Matheus. Tchau. Tudo de bom. Tudo bom.